E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nefdex, o Cássio Martins, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Hoje a gente vai fazer minha tier list de Beyblade Burst GT. Sim, a gente vai ver, na minha opinião, quais são os melhores ou os piores Beyblades, na minha opinião, de Beyblade Burst GT. Bom, teve alguns Bs repetidos, né? Tipo, esses dois aqui, que acabam se repetindo, sem querer. Mas eu vou analisar tanto os builds do anime e tanto os builds do Iron Booster. Às vezes no Iron Booster de Beyblade Burst Spark vê o mesmo Gatico Chip, só que vem com uma base diferente, né? Que só consegue prêmios. E isso que eu vou analisar hoje. Então, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, hein? Então vamos analisar. E vamos dizer quais são as categorias. A categoria mais OP que eu coloquei na primeira é a Apelão, que é aquele Beyblade muito forte que ninguém derrota. Temos a Forte, que é boa, tem a Forte que é boa. Dá pra usar. É aquela, não, é aquela lá em que o Beyblade ele não é tão forte nem tão fraco, então dá pra usar ele numa boa. Fraco é aquele Beyblade que tem um combo, ele é muito fraco contra os outros Beyblades, não consegue ganhar de quase ninguém. E só humilhação. O só humilhação, ele é uma categoria, na minha opinião, é a categoria pior. É que essa categoria é de um bi fraco, assim, considerado bem fraco. Só que é um bi que é fraco, mas é ruim ao mesmo tempo. Como assim? É que nem eu pegar um Beyblade, só que esse Beyblade ser fraco com todo mundo. Então, tipo, tem alguns Bs que faz isso. Tem alguns Bs aqui que eu vou citar aqui. Eles vão estar nessa categoria e vou dizer o porquê. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Ace Dragon, né? Então, vou começar aqui. Ace Dragon, eu vou colocar no Forte Grade Dragon. Grade Dragon. O Grade Dragon também vou colocar no. Pera aí, não tô conseguindo pegar. Também vou colocar no Forte. Já o Rock, eu vou deixar ele aqui, não dá pra usar. Eu vou dizer por quê. Vamos lá. O Ace Dragon, porque o compadrão dele é bom e tal. E lembrando que o Dragon tem 3 bases. Então, tá aqui, né? Bom, esse Dragon é bom, forte. O Grade Dragon também é forte. Eu gosto bastante desse laranja. E por que que o Rock tá não dá pra usar? É porque a Takaratomy, nos bebês de GT, eles fizeram o seguinte. Que quando é bases de resistência e defesa, os chips eles ficam elevados, ou seja, a travinha fica um pouco mais fraca. Porque o Ace Dragon ele tem travas boas, como o Ace de ataque, então as travas elas não estão elevadas, então tá de boa. A do Grade, que é de resistência, ela tá um pouco elevada, ou seja, ele tá bom. Só que assim, a Grande ela tem parte lisa e pontos de contra-ataque, só que como ela é um pouquinho lisa, então ela não vai tomar uma eclosão muito fácil. Já o Rock, que já tem as partes elevadas, meio que ele não tem uma trava muito boa não, porque maluco, ele eclode muito fácil. Tô nem brincando. Somente o Rock Dragon eclode fácil. Somente o Rock Dragon. Então, os outros dele não eclodem. Então, bom. O Naked Spriggan. Eu vou admitir que o Naked Spriggan tá no apelão. Mano, esse combo prêmio de Iron Booster é muito apelão. Porque ele vem o quê? Ele vem um Spriggan. Esqueci um peso que é de 4 pontos. Que vem no do Ashura também. A base Naked, o Disc e o Orbit Metal. O problema desse bicho é forte é justamente ele tá com Orbit Metal e a Naked. Eu não sei se vocês sabem, mas a Naked ela tem travas não tão forte, ou seja, a Naked é elevada demais e deixa a trava meio fraca. Mas por que ela é forte? Por causa do Disc Paradox, em que ele tem dois modos. Um modo para você botar para baixo ou um modo para cima. Porém, o modo para cima do Naked, ele é para abraçar a base. Só que a única base que ele abraça é a Naked. E o que isso dá, com esse abraçamento que ele dá, ele faz com que a base Naked seja difícil de eclodir, porque vai ser difícil B acertar realmente no layer para eclodir o B. Então, isso deixa ele muito forte. E você pergunta por que tá com o lançador ali, foi que eu peguei uma imagem de um B fake, tá ligado? Então, só representar, mas, sério, mas que o Naked Spriggan é forte, é. Agora, o Lord Spriggan é... olha, vou dizer, não dá pra usar. Mano, eu vou dizer, cara,
O Lord Spriga, ele não é ruim. Somente o Leia que é bom. Por quê? Porque o chip do Spriga tem... Ele é no meio, comparado aos... Os Gatiko chips do Spriga é no meio, comparado aos Gatiko chips, em que é do lado, ou seja, do lado, tá ligado? Então, com esse Gatiko chip do meio, ele gasta tanto em base de gira direita quanto de gira esquerda. E a Lorde, ela é muito boa para competitivo, porque ela encaixa tanto os Gatiko chip que gira à esquerda e tanto o Gatiko chip que gira à direita. É bom por causa disso, porque ele tem um ótimo equilíbrio e tem borracha. E ele tem borracha tanto para atacar e tanto para absorção. Isso é legal do Spriga, mesmo não aparecendo no anime, mas teve a versão do Spriga muito boa, que veio num set junto com... Pera aí, deixa eu botar errado aqui, velho. Vem junto com um Bahamut e um Slash. Não é um Slash. É Sword Slash. Vem com o Slash Dragon. E só que qual é o problema desse Spriga? É porque ele vem com um combo que não é de Spriga. Ele vem com Blitz, sim, aquele disco que vem do Slash Valkyrie, Blitz e Dimension Dash. Dimension é um drive do Aquiles. O que o drive do Aquiles faz no Spriga? Isso deixa o Spriga meio da vida. Se o Spriga tivesse vindo, sei lá, com algum drive, por exemplo, ele vinha com... Deixa eu pensar. Ele tivesse vindo com, não sei, um Merge Dash ou outro disco, até que ele iria ser estilo Spriga, mas não. Ele vem com peças de Valtryek, de Valkyrie e de Aquiles. Somente a base dele é boa, já o resto do combo nem é tanto assim, então por isso que eu botei ele aqui. Bahamut. Dread Bahamut. Forte, não é apelão. Bom, mas o Dread Bahamut, ele é o único bem que é bom com peso Gen. Lembrando que o Gen não é um peso, ele é uma pecinha de borracha que sacrifica o peso. Que serve para quê? Serve para dificultar a eclosão do bem, porque ele tem um pininho lá que tenta que quando diz que passar, ele não vai conseguir passar para eclodir. E por que o Bahamut precisa tanto do Gen? Porque o Bahamut tem uma trava horrível. Tem uma trava horrível por causa dessa elevação da base. Como a ilha é uma base de defesa que gira à esquerda e a base dele é elevada, ele fica muito fraco, cara. É muito estranho, na moral. Mas ele é muito fácil, porque vem um Random Boost que é o Random Collector, né? Acho que é o Random Collector que se diz. Deixa eu falar isso aqui. Random Collector, em que ele vem com peso, o mesmo peso do Ashind, ele vem com um combo quase do Ashind, né? Que vem com Hurricane e o seu Orbit, que recomendo usar. Só que ele é Cloud muito fácil. Por causa que ele também tem uma mecânica que deixa o base circular para defender todos os ataques. Porque no início ele tá em contra-ataque, mas quando ele tá destravando e chega num ponto e libera as lâminas azuis, ele entra em modo de... ele entra em modo circular. Isso é bom. Eu gosto bastante desse B. Deixa aqui. Pelo amor de Deus, o que eu tô mexendo aqui, mano? Tá, deixa aqui. Agora o Tectin Luminous. Tectin Luminous. Forte. Eu não sei dizer muito sobre Tectin Luminous. Tá ligado? Então, fica aí. Não, o Tectin Luminous tá aqui. Além do mais que o Tect é interessante, porque dependendo do peso que você colocar, ele libera essas lâminas. E isso é bem interessante. Só a única coisa que eu vou destacar, né? O combo que ele vem no Random Boost, que é a primeira Random Boost, é bom. Então, não tem nada pra falar. O Tect é bom. Ele é bom para alguns combos, então interessante a base. Agora, o Wizard Faf. Olha, o Wizard Fafnir não merece estar no fraco. Merece estar só humilhação. Olha as ideias. Mano, vamos supor, cara. É o seguinte. É que nem o Silas fez no seu Beyblade em Beyblade Burst Spark. O que o Silas fez com seu Cusseira? Sim, o que ele fez?
bufou defesa em tudo e o resto que se dane. Ou seja, ele bufou um negócio só e o resto que se lasque. Foi a mesma coisa do Wizard Fafnir. Bufou só em absorção de giro e o resto que se lasque. Por quê? Porque esse bicho é muito ruim como padrão. Porque, tipo, não é que ele não é tão ruim assim. Porque quando ele cara um B de giro à direita, ele equaliza um giro muito fácil. E ele é bom para absorção. Porém, como ele tá com uma base de resistência elevada, de tipo elevado, meio que ele é clone fácil. Mesmo que o gato com esse tipo do Fafnir tenha dentes bons e fortes, ele não funciona na base de resistência. Isso dificulta demais. Isso faz com que o Fafnir ecloda muito fácil. Além do mais, que quando ele encara o B que gira à esquerda, no mesmo sentido que ele, meu irmão, o bicho apanha. Não é pra tanto que ele apanha pro Longinus. Porque no anime ia ser diferente. Pô, ó que esse B aqui do Fumia, esse B aqui não é do Fafnir, é do Fumia. Não é pra tanto que é ruim. Porque o bicho, ele é o seguinte, ele tem absorção no Leia. Absorção de giro no Leia. No Disc. Ou quando encara no B que gira à esquerda, ele redireciona o giro do oponente. E o Drive que deixa o B em pé, para equalizar a rotação em pé. Sim, o giro de Fafnir equaliza a execução em pé. Ou seja, eles decidiram bufar esse Fafnir tudo para absorver giro. Só que esqueceram que o Fafnir é fraco contra B esquerda. Então, só na humilhação mesmo. Só na humilhação. Agora o Flame é o Freddy Dragon. Ele é forte. Tem dois aqui, né? Eu vou botar logo os dois aqui. Que dá a mesma coisa. O Freddy Dragon, por que ele é forte? Porque a base Freddy, ela tem umas bolinhas e ela redireciona os pesos, igual aquele drive do Zilazes lá. Ele vem com combo e vem com Planet, né? E eu acho ele bem interessante. E ele é muito bom. E ele vem com a Round. E ele vem com peso mais pesado. Ou seja, esse B aqui é muito para resistência. Ele é mais forte que o... Pelo amor de Deus, para de mexer aqui. Mais forte que o Grand Dragon, pô. Ele é quase um Grand Dragon, porém diferente. E eu acho legal. E a única coisa que eu vou falar é que ele é bem apelão e bem forte. Bom. Ashura. Olha. O Ashura, ele é meio fraco, né? Eu não vou deixar. Mas ele dá pra usar algumas coisas. Dá pra usar o Hurricane dele. Só que ele tem dentes fortes, sim, mas ele é code fácil. Ele tem mais de 7 cliques. Sim, tem 7 cliques. Só que qual é o problema do Ashindra? O único problema dele é o seguinte. É o drive. Que o drive dele não é dash. Porém, se botar o drive dash no Ashindra, ele fica bom. Mas que drive é esse? É o Keep. Porque o Keep, ele tem uma ponta de borracha de giro livre. Que é feito para defesa. Ou seja, essa ponta vai ter tanta arena em que o Ashindra não vai ser da arena em defesa dos golpes. Porém, isso é um problema, porque se o Ashindra ficar na arena e permanecer ainda com atrás do atrito da ponta, ele eclode muito fácil, então fica meio ruim para ele. Mas se tipo, vamos imaginar, imagine se tivesse colocado um rolamento no Keep. Mano, se fizesse um Berry Keep, você iria saber que ia ser um drive muito apelão, então... Eu acho que ainda só é fraco mesmo. A única coisa que deixa ele fraco é só o drive, que deixa ele tão forte. Mas se fosse um drive, se botar um Keep Dash, ele fica bom. O Joker. Olha, o Joker, ele tem... Ele é forte. Não é apelão, mas ele é forte. Porém que muita gente usou ele no competitivo para combos de ataque. Isso porque a Judgment Joker, esse B é para apostar mesmo. Porque ele tem duas lâminas de borracha. Porém, porque antes eu pensava que diziam que era um lado de borracha e outro lado sem borracha. Só que eu entendi qual foi a referência. Porque um lado dele, ele tem uma partezinha de borracha, aonde que quando o B bater ali, ele não vai eclodir. Mas se ele bater com um lado que tem... Com um lado que não tem essa pecinha de borracha, ele eclode. Porque isso depende da aposta. Ou seja, ele bate com força. Então, o Judgment Joker ele só tem um ponto para bater, que é o julgamento do destino, que foi traduzido. E ele vem com... Acho que é não double. É double zero, é?
É do Bozoro que ele vem. Eu esqueci qual desse que ele vem. Ele veio com turn e um. E um. Aquele drive dele, esqueci aqui. Que realmente que quando ele bate na bordinha da arena, ele muda de modo resistência e modo ataque. Ou seja, um drive pra posta. Ou seja, o movimento dele, ninguém sabe que padrão ele vai usar. Então é bem interessante. E eu acho bem favorável. Então esse B é forte. Por causa que ele tá no competitivo. Olha. O Knockout Odin. Apelão. Vai brincando com o bicho. Vai brincando com o Odin, mano. Ele pode ter vindo com alguém, mas a sua base tem metal dentro, ou seja, você não precisa colocar um peso, mas se você colocar um peso mais pesado junto com o peso da base de metal, com os pontos de metal da base, isso vai deixar o Lei muito pesado, muito bom, Odin muito bom, e ele vem no Reno Collector de Layers, então só vem o Layer, mas o bicho é bom e vale muito a pena. Bom, se você não tem ele, você consegue ele na versão dourada em Reno Booster. Conseguiria ele na versão dourada de Hero Booster e eu acho interessante. Então, é isso. Bom. Zwylongnus. Forte. Ele é forte porque... completamente é muito forte. Porém, ele... tem uma mecânica que é o seguinte, que ele alinha o peso do disc, né, para alinhar o peso das cabeças do dragão e meter um ataque mais poderoso, mas ele é muito desequilibrado às vezes, então é bem forte o Longinus. Além que esse Longinus aqui, ele é muito forte mesmo, porque esse Longinus nem foi do Lui não, foi do Lodin, mano, muito apelão. O Arquiles. O Unio Arquiles tá no forte, que é um Beyblade ótimo. Além que eu leia dele tem a Unio Sword, ou seja, você pode tirar essa parte azul e deixar ele um pouco mais modo mais defesa, ou seja, ele tem modo ataque e modo de defesa no leia. E isso é interessante para competitivo. Ele vem com discs, o problema dele é que o disc dele, né, lá essas coisas, o disc nunca foi competitivo dele. E ele vem com as melhores peças competitivas, que é o Extend Plus, que é um design muito apelão. Mas o mais apelão dele ainda é o Extend Plus Dash, que, meu amigo, é muito forte. E o Extend Plus, eu acho que ele é Dash que vem, né? O Extend Plus, eu acho que é Extend Plus Dash, eu acho que é o Dash. Então, mas ele vem muito forte, então vale a pena você usar esse combo. Eu não lembro se é Dash ou não, então vamos lá. Heaven Pegasus. Igual Fá. Mano, o Heavy Pegasus só tem um problema. Olha só, o Heavy Pegasus daria tudo pra ser bom, se os caras não tivessem errado. É o seguinte, o Heavy Pegasus, ele tem uma mecânica no Lee, em que quando ele libera essa lâmina e o Bey bate, ele meio que volta os cliques, ou seja, ele meio que volta os cliques e não eclode, mas isso não deixa que ele seja ineclodível não, então dá pra eclodir esse cara. Porém, ele vem... e ele é bem... os dentes dele é bem fraco, né? Vai travar heavy pra ele não eclodir fácil. Para ele ativar a mecânica mais fácil, ele vem com peso mais pesado. Isso deixa ele com resistência muito boa. Mas o problema é que o combo dele é meio pra cima. Ele vem com Ten, vem com Pluff, que... meu Deus do céu. O Pluff é um dos piores frames que a Takara disse que era bom pra Lad, que era bom no Faf. Porém, muita gente comprava o Heavy Pegasus pra usar o Pluff no competitivo, pra ganhar pro Lad, mas o Pluff não tem Lad. E tem o Low, que é o drive dele, que é o drive resistência, que é tipo um Revolver, mas o Platinum, ao invés de ser plástico, é de metal. Isso deixa bem desequilibrado. E o problema dele é a ponta. E a ponta do Pegasus é tão baixinha em que o B fica baixo. E isso deixa com que os outros lhe ataquem ele por cima e cloda. Isso fazendo com que a mecânica de voltar aos cliques não funcione muito bem. Mas se você botar um drive alto nele, as mecânicas de voltar aos cliques funcionam bem. Então, por isso que o combo padrão é só humilhação. Porque isso aqui é só pra falar do combo padrão do Bey. Então, só humilhação. Igual outro Bey que também, que meu amigo, não é fraco não. Só humilhação é o Slash Valkyrie. Maluco.
O bicho é muito fraco, mano. Esse B aqui foi muito fraco. Fraco mesmo. Tá porrada. E isso porque é aquela coisa que o Perillas de Bida Blaze se referiu, que é a síndrome do terceiro Valkyrie, onde o terceiro Valkyrie ele é fraco, ou seja, como esse Valkyrie é o sexto, então o sexto Valkyrie ele era pra ser mais fraco e realmente ficou muito fraco. Na moral, mano, o Slash Valkyrie ele eclode com uma facilidade porque ele toma um recuo enorme, porque Slash dá um recuo muito enorme e os dentes do Valkyrie não são tão fortes. E o Power, mano, o Power foi um drive que decepcionou a galera, porque ele tem uma mecânica seguinte, em que quando ele abaixasse, acelerasse o B, ele tentava reforçar os cliques a mola do drive, isso fazer o B fazer aquilo ali. Porém, os Beyblades GT nessa época não eram muito pesados, e isso fazia com que a mecânica do Power não funcionasse. Mas se o Power tivesse vindo em Dynamite Battle, talvez ele funcionaria. Então por isso que tem essa humilhação. Não, ele não sendo fraco ou não, então tá aqui. Bom, Cosmo Valkyrie. Não, pera, deixa isso aqui, pô. Cosmo Valkyrie. Bom, eu vou admitir que esse aqui, mesmo ele vindo com Double O, veja meu leve, e ele vem com Eternal mesmo, né? Sim, Eternal. Ele tem uma base boa e além mais que a Cosmic, ela vem com uma ideia interessante, que é o seguinte, em que ela possui uma parte lisa dela, que quando o B raspar no chão da arena, essa base dá um pouco de lag. E até que funciona. E esse combo desse B, desse primeiro Roll Boost é muito bom, então vale muito a pena, cara. Cara, é muito bom esse B aí. E que pareça, é muito bom mesmo com o dente dos Valkyrie. É muito bom, cara. Esses B de resistência é bom, mano. É bom, é bom, é forte, é forte. Pera aí, eu botei aqui pra cima. Ah não, foi o Arqueles. Cara, com o Arqueles aqui no forte não, né? Veno Diabolos. Forte. Ele vem com Bullet, né? Com um drive que solta o mini B, que desequilibra um pouco. Mas a Venom dá um ataque interessante. Então é muito bom. Lembrando que o chip do Diabolos, ele tem um peso. Ou seja, o chip do Diabolos 1 vem com peso embutido no chip. E isso deixa ele bom. Porém, tem algumas bases em que ele não encaixa. Porque tem alguns gatos que encaixa. Só que só encaixa gato chip. Tipo, não tem como você encaixar ele no Lorde, nem no Master e nem no Imperial Dragon. Então fica bem difícil. Falando do Master, o Master, eu admiti que é forte também. Eu vou botar ele no dá pra usar ou no forte? Sei lá, eu vou botar ele no dá pra usar. Dá pra usar só a base. O drive dele não é tão competitivo assim, então fica deixa bem meio fraquinho. Então, né, fazer o que, né, cara? Fazer o que? Adianta tão bem? O que adianta tão bem forte? E a base é muito fraca, né? É muito fraca mesmo, então não adianta muito não. Não, a base não é fraca não, cara. É o drive que deixa ele ver fraco, porque o drive tem uma mecânica que eu generei, que é o seguinte: ele começa no ataque, aí depois vai pra resistência, só que ele desequilibra, é que nem o Final Drive do L-Dragos Destroy, só que bem melhor, só que ele dá pra usar, né? Não bem tão forte assim não, mas é interessante. Agora, o Erase, lembrando que igual o Dragon, o Diablos 1, ele vem com Venom, ele vem com o Erase. Agora o Erase, mano. O Erase vai ficar com uma Shinda do lado. Olha só, a Venom, ela dá ataques fortes. Porém, eu vou dizer uma coisa, mano. Quando atacar Fire um B de equilíbrio com 5 lâminas, somente com 5 lâminas, esse bem não dá certo. Olha só, o Erase tem 5 Amp Attacks que não funciona. Parece que a Erase, cara, ela é muito mais para defesa, sim, para defesa do que equilíbrio. Isso que acontece quando ele usa o Erase, ele perde muito fácil. Sim, ele perde para todo mundo usando o Erase, porque o Erase não dá muito ataque. Então,
Pra que você vai usar ela no como padrão um Raze? É melhor, é por isso que eu prefiro mais os caras usar a Venom do que a Raze, porque a Raze parece mais boa pra defesa do que a equilíbrio de fato. Agora, temos aqui um bem interessante, né? Vamos falar dos beis da trave infinita, que é aqueles beis que, quando tomam impacto, eles não eclodem, porém eles têm aquela fraqueza dele, né? Da mesma trava, que é o Ployma Apocalypse. O Ployma Apocalypse, ele é forte, é igual ao Big Bang Genesis, que também é forte. Que, vou dizer a vocês, esses dois beis são interessantes, eles são muito fortes. O Apocalypse é bom para ataque e o Eclipse, eu esqueci o Royal Genesis, ele é bom também. Porém, tem um probleminha. Esses bichos, mesmo eles tendo um peso no Leia, né? Eles não têm o gatilho chip removível porque eles são um Leia que tem a mecânica do B, ou seja, está a mecânica trave infinita. Então, por isso, eles precisam. Só que, como eles não tem como colocar peso, eles nunca foram competitivos por causa que eles não são muito pesados. Então, isso deixa eles muito leves sendo jogados mais fora para a arena. Porque o que faz o Beyblade ser jogado mais fácil para fora da arena é quando ele é leve. E o que aconteceu com esses dois? Esses dois eram muito leves. Agora, eu vou falar uma coisinha aqui interessante, que é o Apocalipse. E também aqui fica critério aqui o Apocalipse. Eu mencionei também o Apocalipse com a Big Bang Armor e o Big Bang e o Big Bang Genesis. O Big Bang Genesis, ele não vem no combo padrão do Royal Genesis, que é com Hybrid, que acho que é Hybrid, que é aquele drive que dá giro, ou seja, quando o drive é adicionado com motorzinho só que esse drive é de motor elétrico. Isso é incrível, ele tem motor elétrico que ativa o motor e ele é muito interessante demais. Então vale muito a pena você usar o Hybrid. E aliás que ele pode mudar tanto para rotação direita ou esquerda, dependendo do B que você usar. Então você configura lá e deixa o B girando. Isso faz com que o Hybrid deixe o B girando por mais tempo. Porém o Royal Genesis ele vem com 0 e um... Não, o Big Bang Genesis ele vem com 0 e um Yard Metal. E dá pro gasto, né? Como eles é o Apocalipse, quando ele tá com a Big Bang Armor, ele fica forte, ele fica difícil de eclodir, porque a Big Bang Armor que tá neles, quando você coloca, ela meio que demora pra fazer o B eclodir. E o que acontece? Quando você atacava o B, esses B, eles não tinham a Big Bang Armor, vocês pressavam o botão, eles eclodiam. Porém, quando tá com essa Big Bang Armor, é difícil acionar o botão pra eclodir. Você vai dedicar a infinita dele. Mas isso é por causa que tem outra jeito de eclodir esse Big Bang Armor, que é destravando ela. Ou seja, se você tirar essa Big Bang Armor na batalha e tirar ela da batalha ou destravar ela, aí sim você consegue eclodir, que é meio difícil, né? Eita, pera, cara, cadê? Oxi. Não, doido. Agora. Imperial Dragon. Bicho é cabuloso. Além do mais que ele tem um sistema de despertar, ou seja, quando ele toma quando ele desperta, o primeiro desperta dele é que as partes dele ficam com mola, ou seja, ele dá bala de ataque. E depois quando desperta, ele fica com parte de borracha para dar impacto. Só que o problema, ele não consegue reverter mais o despertar, ou seja, ele fica despertado para sempre. E o drive dele, que é o Generate não, é Ignition, sim, o Ignition Dash, ele vem logo Dash, Ignition vem logo Dash. E ele é bem interessante, por causa que ele tem um giro, sim, ele vai fazer o B acelerar, porém tem um motorzinho que faz o Big Blade girar pro outro lado, não girar pro outro lado, sim fazer a ponta do B, girar pro outro lado e fazer ele movimentar pro outro lado, mas ele vai ficar continuando girando à esquerda. É interessante demais. Por último, o último B para acabar é o Poison Hydra, em que, na minha opinião, ele é um bem interessante. Mas o que eu posso mencionar aí? Dá pra usar. Além que o combo que pede pra ele é bom, o combo que vem pedido pra ele é bom. Só que qual o problema dele? Então a mecânica de absorver impactos por causa da borracha do Leia. E isso faz com que ele ecloda com facilidade, levando da elevação das travas, então elevação das travas, então é muito chato. E essa foi minha tier list de Beyblade Burst GT.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, vai deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Então, vai ficando por aqui. Um forte abraço e fui!